Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos iniciar os aspectos práticos da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje pela manhã, falando acerca desse capítulo que é tão conhecido, talvez um dos mais conhecidos da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que trata acerca daquilo que nós devemos fazer com o conhecimento que agora temos. Obrigado, meu Francimar. Da nossa salvação, acerca de como nós fomos alcançados por Cristo para a maior glória do seu nome. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração, irmãos, e depois vamos estudar um pouco esse capítulo 12 agora pela manhã, amém? Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o teu favor para que graciosamente o Senhor nos permita compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando esteve inspirando o apóstolo Paulo a escrever esse documento maravilhoso. Então, seja misericordioso para conosco e ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estivemos estudando os 11 capítulos iniciais da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nos 11 capítulos iniciais de Romanos, nós temos aquilo que os nossos irmãos da teologia bíblica chamam de aspectos dogmáticos da carta. A teologia que Paulo esboça ali, e essa teologia tem a ver com o que nós comumente chamamos de plano de salvação, que vai desde o pecado, leia-se, da depravação total do homem, até a justificação, isso do capítulo 1 até o capítulo 5. Depois eu entendo que do capítulo 6 até o capítulo 8, Paulo nos ensina de uma maneira mais detalhada a forma como essa salvação nos alcança. Para muitos doutrinadores, o capítulo 6 ao 8 que nós temos são desdobramentos da santificação. Eles amealham esses capítulos à santificação. Eu prefiro caminhar com Martin Lloyd Jones, aquele poderoso pregador congregacional, que dizia que ali Paulo explica de uma maneira pormenorizada aquilo que ele procurou nos ensinar no capítulo 5, falando sobre justificação. Muito bem, do capítulo 9 ao 11, nós temos o apóstolo Paulo detalhando a forma como os judeus são alcançados por meio da justiça que vem até nós através da fé. Paulo procura esmiuçar com maiores detalhes a forma como os judeus são salvos, assim como todos os demais povos da terra, porque os judeus eram e são o povo da aliança. Eles são aqueles que foram escolhidos por Deus para, por meio deles, serem manifestos os caminhos de Deus, sobretudo no período do Antigo Testamento. Como haviam dúvidas a respeito desse relacionamento, Paulo trata com a maior riqueza de detalhes a forma como os judeus são alcançados por Deus, também através da fé, também por meio da cruz ensanguentada do Senhor Jesus. De modo que quando nós chegamos ao final do capítulo 11, nós temos toda a ordem da salvação exemplificada, detalhada, e aquelas pessoas que conseguem compreender os 11 capítulos iniciais de Romanos, inevitavelmente sendo iluminadas pelo Espírito Santo, alcançam salvação. Porque em Romanos nós temos com uma maior riqueza de detalhes a forma como nós somos transformados pelo Senhor Deus, através da graça e da misericórdia dEle, em novas criaturas. O apóstolo Paulo se vê tão envolvido pela presença de Deus e tão profundamente feliz pelo fato de finalmente nós termos no papel essa economia do reino, que ele termina essa parte dogmática da carta com uma espécie de confissão de fé, uma espécie de canção que é cantada pelo apóstolo Paulo para, por meio dela, glorificar o nome do Senhor. Isso é muito comum nos escritos do apóstolo Paulo. Sempre que ele termina um ponto importante, onde Deus é profundamente glorificado, onde o nome do Senhor é exaltado, ele termina louvando a Deus. E é algo que nós encontramos aqui no final do capítulo 11. A sensação que nós temos é como que se Paulo parasse o que ele estava fazendo, ele estava escrevendo essa carta, e ele se encontra tão cheio de alegria, tão cheio de felicidade pelo fato de agora nós termos sistematicamente a ordem da salvação, que a ideia que eu faço é de que Paulo larga assim a pena com a qual ele escrevia, e ele se levanta no aposento, onde provavelmente ele estava, escrevendo essa carta, e a ideia que eu tenho é de que ele agora se encontra com os braços abertos, com os olhos fechados, em direção aos céus, louvando a Deus e dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quão insondáveis, Senhor, são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele começa a pensar da seguinte maneira:
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É como se Paulo olhasse para tudo que ele tivesse escrito até então, e ele percebesse que aquilo era algo tão exuberante, tão bonito, e ele pensava assim: quem foi que te deu essa ideia, Senhor? Quem te deu dicas a respeito desse plano? Qual foi a mente por trás de tudo isso, a ponto de produzir algo tão bonito? E ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu a Deus para depois receber da parte dele? E ele finalmente responde: ninguém. Portanto, toda a glória é devida apenas a Deus. E é dessa maneira que ele encerra essa parte dogmática, teológica da carta, dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A partir do capítulo 12, agora o que nós temos são os aspectos práticos. O que é que nós devemos fazer com o conhecimento que nós agora temos? Porque Deus, irmãos, Ele nunca nos oferece nada sem que com isso o nome dEle não venha a ser melhor glorificado. Tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, Ele tem colocado para que o nome dEle se torne ainda mais conhecido, para que o reino dEle se expanda, para que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho possam finalmente ser alcançados. Isso também acontece em Romanos. Agora nós sabemos como nós estávamos, o que foi feito por nós e quem nós somos hoje. O que é que Deus espera de nós agora que nós temos esse conhecimento? Não que não haja teologia a partir do capítulo 12, é claro que há. Não que não haja um pensamento sistemático a partir do capítulo 12, é claro que há. Mas o que nós percebemos de uma maneira mais enfática são as ordens que Deus nos dá, o direcionamento que Ele nos dá, agora que nós sabemos de onde nós saímos, o que foi feito por nós e para onde nós estamos indo. E a ideia é: eu sou uma nova criatura, eu aprendi isso do capítulo 1 ao capítulo 11, e agora, qual o próximo passo? É aquela ideia de que você vem num culto e você ouve o Evangelho e o pregador pergunta: você quer receber Jesus como Salvador? E você fala: sim, eu quero. E você recebe a Jesus, torna aquilo público, aí na segunda-feira você acorda e se pergunta assim: e agora? Qual o próximo passo? Essa dúvida que Paulo vai procurar sanar a partir do capítulo 12. E no primeiro momento ele nos diz assim, no verso 1 ao verso 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, agora, o apóstolo Paulo subentende que as pessoas que estão lendo o capítulo 12 já passaram dos capítulos 1 até 11. E se elas acreditaram nessa mensagem e foram iluminadas pelo Espírito Santo, essas pessoas são crentes, são novas criaturas, cidadãs dos céus. Elas estão caminhando a passos largos em direção a Jerusalém celestial, mas ainda permanecem nesse plano, ainda permanecem nesse tabernáculo. São seres humanos, sujeitos a falhas, mas que precisam agora viver para a maior glória de Deus. E essas pessoas precisam agora compreender o que fazer com a sua nova natureza. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é: eu imploro a vocês, essa é a ideia da palavra rogar, essa palavra paracalo. Eu imploro a vocês, eu peço com toda a força do meu coração, através das misericórdias de Deus, que vocês se coloquem disponíveis nas mãos de Deus. Quando Paulo diz que nós devemos nos apresentar, o termo que ele usa, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, tem a ver com colocar-se à disposição. É aquela velha ideia de Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, Paulo diz que antes de nós conhecermos a Jesus, nós emprestávamos os nossos corpos e membros como instrumentos de iniquidade, porque nós éramos escravos do pecado. Mas agora, feitos servos da justiça, nós devemos emprestar os nossos corpos a Deus para a maior glória do seu nome. Se antes nós éramos devassos e ímpios e vivíamos para o nosso próprio prazer, agora que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós devemos nos comportar como novas criaturas, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus está escrevendo uma nova história em nós e a partir de nós. Então Paulo diz: eu imploro a vocês que vocês façam dessa nova realidade de fato algo novo. Façam as vidas de vocês valerem a pena, porque vocês chegaram aqui, e agora vocês sabem disso, por meio do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E foi o sangue de Jesus que passou uma espécie de borracha espiritual nos pecados de vocês.
apagando aquela história de maldade e de uma escuridão atroz, e agora Deus lhes oferece a oportunidade de escrever uma nova história. Uma nova história com a sua própria vida, uma nova história com o seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, na sua postura dentro da sua empresa, na rua em que você mora. Você agora é uma nova criatura, respira outros ares. Coloque-se à disposição de Deus, para que Deus possa fazer de você um instrumento de justiça. Essa é a ideia de apresentar o corpo. E como nós devemos nos apresentar a Deus? Paulo usa aqui um termo difícil de compreender, como um sacrifício vivo. Ora, todo sacrifício deve estar morto. A ideia de um altar de pedras em que um animal é imolado como sacrifício a Deus. No entanto, Paulo diz que nós devemos ser um sacrifício vivo. A interpretação que eu faço é de que esse sacrifício, que em dado momento está morto, mas também está vivo, tem a ver com o fato de que agora nós devemos estar mortos para o pecado, para esse mundo que jaz no maligno, ao tempo em que devemos nos apresentar vivos para sermos instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus. Apresentem-se como sacrifício vivo, e não apenas isso, santo, ou seja, completamente consagrado a Deus, separado do pecado. Você deve lutar contra o pecado. Lembra Romanos capítulo 8? Você deve combater contra ele. Porque se você se inclinar para os feitos da carne, você certamente morrerá. Porque aqueles que militam na carne são inimigos de Deus. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, olha a ideia de luta, de combate, certamente vivereis. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa ideia de culto racional tem a ver com o conhecimento que vai do capítulo 1 ao 11. Porque se você estuda Romanos do capítulo 1 ao 11 e é iluminado pelo Espírito Santo, você se torna um crente, um salvo, um santo. E essa metanoia, essa mudança de vida não tem a ver com o seu novo jeito de usar o cabelo e os cosméticos e as joias e as roupas e o vocabulário, não! Essas mudanças são efêmeras e tem a ver com a cultura. A transformação de vida que o Evangelho de fato nos oferece ocorre dentro das nossas mentes. Ser nova criatura é partir de uma mente completamente depravada para ter a mente de Cristo. Ser transformado pelo Espírito Santo não tem a ver com mudar meramente de vocabulário, de comportamento, de amigos, ciclos sociais e roupas, não. Tem a ver com mudar de mente, mudar estilo de vida. É ser de fato uma nova criatura. E Paulo diz que esse de fato é o nosso culto racional. Nós não meramente adoramos a Deus quando nos reunimos num local público como esse, cantamos canções e nos concentramos para ouvir uma exposição pública das Escrituras. Absolutamente. Nós adoramos a Deus nos bastidores da nossa vida, com aquilo que nós estamos fazendo quando pessoas preciosas não estão perto de nós, para servirem como censores, como juízes. É nesse momento que nós provamos para Deus que temos uma nova mente. Quando temos toda a oportunidade de fazer aquilo que não glorifica a Deus, mas lutamos contra esses desejos, porque sabemos que quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos não mais contra a lei, mas pecamos contra o amor, que levou Jesus até a cruz para sangrar por nós. E uma vez que nós sabemos isso, qual deve ser, portanto, o nosso comportamento? Nós somos protestantes, mas nós protestamos contra o quê? Nós somos o exército do Senhor sobre a face da terra, o sal da terra, a luz do mundo. Mas nós salgamos o quê? Iluminamos o quê? Nós lutamos contra o quê? Paulo nos explica no versículo 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este século. Você não tem que estudar grego para saber o que significa conformar. O que é conformar? Conformar é tomar forma, é se amoldar, é aquiecer, é concordar, é comer na mesma mesa, é se submeter ao plano. Então Paulo diz: você estudou do capítulo 1 ao capítulo 11? Sim. Então você agora tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você não pode, em hipótese alguma, tomar a forma do mundo, se conformar com ele, comer na mesa dessa Jezabel, que jaz no maligno. E não vos conformeis com este século. A ideia de século aqui é geração. É o intervalo de uma vida humana.
que segundo Moisés, no Salmo 90, é de cerca de 70 anos. Os mais saudáveis vão viver 80, 90, mas Moisés vai dizer que com algum trabalho. Não é assim? Então o que Paulo nos diz? Não se conformem com a geração na qual vocês estão inseridos. Não se deixem levar pelos prazeres que o mundo tem a oferecer, porque vocês possuem agora a mente de Cristo. São soldados constituídos de Emanuel. Não percam aquilo que, com um custo tão elevado, vocês receberam. Pelo contrário, transformem a geração de vocês, militem contra ela, sejam contra a cultura, nadem contra a maré, não se deixem levar. Transformem-na através do quê? Da força do nosso braço? É claro que não. Transformem através da, olha que coisa interessante, renovação do vosso entendimento. Se toda a transformação acontece na nossa mente, e o que nós experimentamos exteriormente são meros desdobramentos da transformação que o Espírito Santo fez aqui dentro, a nossa luta contra o mundo deve também começar a partir daqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-o por meio da renovação do vosso entendimento. Você é nova criatura para tentar transformar outras pessoas também em novas criaturas no poder do Espírito Santo. E as armas com as quais você deve lutar são as armas oferecidas pelo Evangelho. Porque as pessoas não são transformadas nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós passamos a ter plenas condições de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós só servimos para a maior glória de Deus. As pessoas que frequentam as nossas comunidades evangélicas, mas não conseguem se adequar aos versos 1 e 2 de Romanos capítulo 12, não conseguem dar o próximo passo. Elas até compreendem Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, mas há uma ausência de luta tão grande na vida dessas pessoas. Há uma falta de envolvimento tão grande. Elas são tão alheias à realidade do reino, que do ponto de vista da luta que está sendo travada em prol daquilo que há de mais valioso em todo o universo, que é a alma de um homem, essas pessoas são quase que irrelevantes. E infelizmente ficam pelo caminho, e nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de perdermos a única oportunidade que Deus nos deu de fazer a nossa vida valer a pena, porque nós só temos uma única oportunidade de viver, e devemos procurar vivê-la para a maior glória de Deus. A ideia sempre é: Senhor, qual o próximo passo? A ideia é esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para aquelas que estão adiante de nós. Você entende que já viveu experiências? Deus já tem feito coisas extraordinárias através da sua vida? Não se conforme com isso. Quando Paulo escreveu isso em Filipenses capítulo 2, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, Paulo já tinha escrito quase 50% do Novo Testamento, plantado igrejas desde Jerusalém até o Ilírico, era um homem sexagenário. Ele poderia muito bem agora viver da fama que ele já tinha, mas ele diz: não, eu quero muito mais do poder de Deus, mais da presença de Deus, quero viver novas experiências. Então eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Você já viveu experiências com Deus? Deus pode te dar muitas outras. Você já tem feito algo para Deus? Deus pode se utilizar de você como uma ferramenta para fazer muito mais. Nós precisamos ter maiores ambições, irmãos. Nós precisamos de uma vida mais intencional. Precisamos orar para que Deus nos ofereça a voz que nós precisamos para implementar na terra os valores do reino dele. Se você tem isso no coração, Paulo agora lhes oferece alguns conselhos de como você pode desenvolver a sua própria vida espiritual, o seu próprio ministério. Então, do verso 3 ao verso 8, ele vai nos dar uma miscelânea de conselhos acerca de como você deve usar o seu dom. Ele não esgota todos os dons aqui, mas de uma maneira exemplificativa, ele vai pegar alguns dons e vai dizer: Deus te chamou para isso, se comporta dessa maneira. Olha, Deus te chamou para fazer isso, então se comporta assim. A ideia é basicamente essa, para te oferecer um norte, tá bom? Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós,
que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E aquele que exerce misericórdia, faça isso com alegria. Portanto, aqui nós temos, irmãos, um breve exemplo de alguns dons espirituais. O que são dons espirituais? São as ferramentas com as quais o Espírito Santo nos equipa, não para a nossa própria glória, não para a promoção do nosso nome, da nossa denominação, mas para a promoção do reino de Deus. E é Deus quem nos oferece aquilo que nós precisamos para fazer a obra dele sobre a face da terra. Quando Paulo estava escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz assim: e ele mesmo, leia-se Deus, Efésios 4:11, concedeu uns para, então ele vai nos dar alguns exemplos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que objetivo? Deus me chamou para o ministério pastoral. O que Deus queria com isso? Tornar o meu nome conhecido? Mas é claro que não. Qual o objetivo, portanto? Versículo 12 de Efésios capítulo 4. Com vistas a, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento dos santos. Em segundo lugar, o desempenho do seu serviço. E em terceiro lugar, a edificação do corpo de Cristo. Para que servem, portanto, os dons ministeriais de serviço? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Onde Deus quer chegar com isso? Ora, versículo 13, Ele quer que todos cheguemos à plena unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Porque se isso não acontecer, se aqueles que são vocacionados não atuarem, nós seremos agitados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Vocês percebem isso? Escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Paulo diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para quê? Para a edificação da igreja. Então esse é o objetivo que o Espírito Santo tem em mente quando nos equipa para a obra de Deus. Fazer com que nós venhamos, irmãos, a servir para a maior glória do nome do Senhor, para a edificação do corpo do Senhor, que é a igreja. Então, se tudo que nos é dado por meio da graça, com o objetivo não de promover o nosso nome, mas de promover o corpo de Cristo, que é a igreja, nós não temos do que nos orgulhar. Vocês percebem isso? É pecado receber algo que não pertence a você e se orgulhar disso como se fosse seu. Não é você quem faz, você é uma ferramenta. Então Paulo diz no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além daquilo que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 3 lições com base no versículo 3, a primeira delas: o mérito, por qualquer coisa que nós venhamos a fazer, não é nosso, mas de Deus. Em segundo lugar, nós devemos ter claro em nossas mentes até onde nós podemos ir, porque Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus chamou uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Deus não chamou uma pessoa para ser tudo isso. Se você não conseguir delimitar as linhas ministeriais que você possui, aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai estar correndo um grande risco de gastar toda a sua energia vital em lutas que você não deveria estar travando. Então você sabe aquilo que você gosta de fazer, o que você tem aptidão, habilidade,
aquilo que você entende ter uma maior desenvoltura. Provavelmente Deus te chamou para fazer isso. Então delimita a tua área de atuação e se esforça para ser o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. E em terceiro lugar, receber um dom, e o nome já diz, um presente, não nos torna nem melhores nem piores que qualquer um outro irmão. Por exemplo, existem dons ligados à área do ensino, como por exemplo, pregar e ensinar. E esses dons ligados à área do ensino, eles têm como consequência colocar as pessoas em um local de destaque, como um púlpito, por exemplo. Diferente da pessoa que é chamada por Deus para exercer misericórdia ou para orar, que é algo que pode ser feito nos bastidores. Os irmãos percebem isso? Aquele que precisa de um lugar de fala para exercer o seu dom, não é melhor que aquele que requer um lugar em secreto para exercer o seu, porque todos nós estamos dentro de um mesmo corpo. E Paulo nos ensina, escrevendo à igreja de Corinto, que a mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. Os irmãos percebem isso? E até é interessante perceber, irmãos, que aqueles que são chamados por Deus para a glória de Deus, receber alguma ênfase, devem caminhar com esse fardo. Porque quanto mais você é visto, quanto mais você é percebido, mais Deus te encarrega de ser uma espécie de vitrine. E muito da liberdade que aquele irmão tem de viver nos bastidores não é dada àquele irmão que, entre aspas, é famoso. Os irmãos percebem isso? Há muitas pessoas que querem fama, mas às vezes não estão pensando no preço que a fama cobra. Há muita gente famosa que não pode tomar um sorvete com a família num shopping, que não tem prazer de caminhar numa rua como essa, como nós caminhamos no final de tarde, porque o caos seria total. Os irmãos entendem isso? Às vezes nós falamos assim, rapaz, eu gostaria hoje de ir para a igreja só ouvir, sentar lá no meu cantinho e ouvir Deus falar comigo. Para a gente isso é possível, irmãos, mas nós temos irmãos preciosos a quem Deus concedeu uma voz extraordinária, que se eles vêm fazer uma visita aqui, irmãos, a comoção é grande. Não é que nós estamos idolatrando, absolutamente, nós somos crentes, amém? Mas é muito bom estar perto de alguém que é apaixonado por Jesus, e a gente quer uma foto, quer uma assinatura, assina aqui meu livro, assina aqui a minha camiseta e por aí vai. E daqui a pouco aquela pessoa já está ali fazendo uma oração, orando pelo menino, né? E por aí vai. Vocês percebem? Há um poeta que fala muito ao meu coração, Fernando Pessoa. Gosto muito do que ele escreve. O Fernando Pessoa, no começo da sua trajetória, queria ser um poeta famoso. Só que ele não conseguia ser famoso. E ele escreve um poema chamado Dolora, onde ele conta algo da sua trajetória. E ele diz que no começo da sua trajetória, né, ele queria ser um poeta triste, porque os poetas melancólicos faziam mais sucesso naquela época. E por não chorar, ele chorava. Pelo fato das pessoas não perceberem, e ele queria ser percebido, ele era muito triste. Até que finalmente ele foi escrevendo e foi ganhando ênfase, destaque, evidência e tornou um poeta famoso. E agora ele queria deixar de chorar, mas não podia, porque a crítica estava em cima dele. Você é bom, então tudo que você faz tem que ser bom. Se você é bom, você não pode ter uma pregação ruim. Todas as suas pregações têm que ser boas. Se você canta bem, você não pode cantar um dia ruim. Você tem que sempre cantar muito bem, porque você é muito bom. E isso é um fardo, irmãos. Difícil de carregar. E ele diz assim: Dantes com ledo afetava uma atroz melancolia. Poeta triste ser queria, e por não chorar, chorava. Depois tive que enfrentar uma vida rígida e má. Triste então chorava já, porque agora eu tinha que chorar. Hoje, no desolado alvoroço, mas que triste me ignoro. Hoje em dia, apenas choro, porque já chorar não posso. O que é que ele está querendo dizer? Houve uma época em que eu podia escrever por prazer, e eu queria ser famoso, fazendo o que eu fazia por prazer. Mas depois que a fama veio, eu fui tão pressionado que eu tinha que produzir, eu tinha que publicar. E agora, nas palavras dele, eu tinha que chorar. Nos dias atuais, eu sou famoso e todo mundo me conhece.
E agora eu sou obrigado a chorar, porque aquele choro que eu tinha no começo, agora eu não tenho mais o luxo de ter. E para ele, irmãos, pelo menos na interpretação que eu faço, isso é um fardo. Então, eu olho para a vida de muita gente boa e falo assim: ó bendito anonimato. Se Deus quiser nos abençoar com evidência, irmãos, que Ele nos abençoe e nos dê estrutura para isso. Mas é muito bom, irmãos, ter a liberdade que nós temos, hein? Oh, irmãos, é uma maravilha. Muito bem. Então, Paulo, já que nos ensina que nós não temos evidência alguma pelo que temos, nos ensina assim, versículo 4, porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo e membros uns dos outros em Cristo Jesus. Ele deixa bastante claro que, apesar de haver uma variedade de dons, a fonte dos mesmos é sempre a mesma, qual seja Deus. Então não existe hierarquia entre dom e dom, superioridade entre dom e dom. Isso fica claro quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 12, onde ele diz assim, a partir do versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós temos a trindade sendo exposta aqui. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de serviços, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Portanto, se nós não temos o que nos orgulhar com as ferramentas que Deus nos deu, e se nós sabemos que elas devem servir para a promoção do reino de Deus, qual deve ser, portanto, a nossa postura no que diz respeito aos dons que nós temos? Ora, irmãos, a nossa postura deve ser utilizar-se desses dons da melhor maneira possível, sendo muito bons naquilo que Deus nos chamou para fazer. E aqui Paulo nos dá algumas sugestões. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e ele começa a exemplificar. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ensino, esmere-se no fazê-lo. Se exortação, faça com dedicação. Se Deus te deu para você doar, faça com liberalidade. Se Deus te chamou para liderar, faça com diligência. Se Deus te chamou para exercer misericórdia, faça com alegria. Em linhas gerais, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia aqui, no meu entendimento, seria aquele que Deus chamou para pregar. E por mais que as pessoas não discutam tanto isso nos dias atuais, e há muita teologia falando a respeito dessas questões, mas eu sou, né, no que diz respeito a essa questão de um posicionamento que tem a ver com a chamada teologia da velha guarda. Eu creio que Deus nos capacita para o que nós vamos fazer desde antes da fundação do mundo. Em outras palavras, se Deus chamou você para pregar, você já nasceu pregador. Tudo que você vai fazer ao longo da sua vida é angariar ferramentas que vão lhe auxiliar a desenvolver aquilo que Deus lhe deu. Por exemplo, há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de frequentar um seminário de teologia ou de ter uma boa biblioteca em casa, mas ele tem uma capacidade natural de falar a respeito das insondáveis riquezas de Cristo com aquilo que ele tem. É aquela pessoa que sobe numa plataforma como essa e ele diz apenas assim: meus queridos irmãos, um bom dia ou uma boa noite, eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, e acontece algo no seu coração. E você diz: olha, algo vai acontecer hoje à noite aqui. Você já viveu essa experiência? Eu já vivi inúmeras vezes. A pessoa nem começou a pregar ainda, seja homem, mulher, jovem, adolescente. Ele está iniciando a sua fala e você sente que vai acontecer algo extraordinário ali. É um dom, irmãos. Assim como aquele que nasceu para cantar, ele pega o microfone, dá lá 2 ou 3 notas, você já está: puxa vida, que coisa linda. Mas nem cantou ainda, mas você já sabe que é bom. E para tocar, e para evangelizar. Há pessoas, irmãos, que para tecer o plano de salvação para alguém que nunca ouviu o evangelho, precisa de 1h30, 2 horas.
para sair da depravação e chegar na glorificação. O evangelista nato, ele vai comprar o pão na padaria e enquanto a moça coloca o pão na sacola e volta, ele já falou de Jesus para ela. O evangelista que toma um ônibus com alguém do bairro onde ele mora até o centro, o pecador já vai chorando. O ônibus não andou 2 quilômetros ainda. É espetacular, isso é nosso. Não, irmão, isso é um presente que Deus nos dá. Então, se Deus te chamou para pregar, faça conforme a proporção da sua fé. Seja bom naquilo que você faz. Se Deus te chamou para o ministério, meu irmão, se dedique ao ministério. Nós somos pressionados nos dias atuais a vivermos muitas outras sendas. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus nos deu para fazer, porque isso é que nos torna as pessoas mais felizes do mundo. Se Deus te deu um ministério e você é negligente para com o seu ministério, você está desperdiçando muita alegria. Isso não é interessante para a sua saúde, nem física, nem emocional. Deus te chamou para ensinar, esmere-se no fazê-lo. Irmãos, os mestres deveriam ser produto da nossa oração muito mais. Nós devemos orar em dobro por aqueles que são chamados a ensinar. Você quer ter uma ideia de como ensinar é árduo? Pega lá um livro de 500 páginas e 1000 páginas e vai ler o livro. Quem aqui não é muito afeito à leitura, ainda consegue ler uma bula de remédio para não morrer, não é? E ainda vai assim, modo de usar, o cara não quer saber nem quem produziu a fórmula, o laboratório, cara, é modo de usar. Ixi, como é grande, né? Meu Deus do céu. Para não ler de novo, você já coloca assim na tampa da caixa, tal hora, tantos dias, pronto. Não é assim? Agora imagine o que é você, dia após dia, se debruçar sobre o livro e pesquisar. E você começa a estudar. Ah, meu Deus do céu, não estou compreendendo. Alguém falou sobre isso, você pega um comentário, é pouco. Pega o segundo comentário, é pouco. Pega o terceiro comentário, é pouco. Eu estou com dúvida ainda. Vai no grego, vai no hebraico. E você começa de manhã, termina de noite, irmãos. É uma coisa assim prodigiosa. Vocês acham que são todas as pessoas que são chamadas a isso? Não! Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: as igrejas que possuem presbíteros que presidem bem, que são dedicados à pregação e ao ensino, entendam que esses homens são dignos de redobrados honorários, porque cada vez mais esses homens são joias difíceis de encontrar. E eu não digo isso para a glória deles, eu digo isso para a glória de Deus. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, em que igrejas que possuem líderes apaixonados por Jesus são igrejas que devem ser consideradas bem-aventuradas, porque a escassez de homens piedosos nunca foi maior. Nunca os campos estiveram mais brancos para colheitar. Então, se Deus te chamou para ensinar, meu irmão, louva a Deus por sua vida, dedique-se ao ensino. Deus chamou você para exortar. Quando é que você merece uma exortação? Quando você está fazendo algo errado ou está na iminência de fazer. Se você já fez, aí é conselho, não é? Então aquele que exorta, ele deve ter uma coragem que é dada por Deus, porque não é fácil chegar no teu irmão e dizer: ô meu irmão, queria falar algo para você aqui, ó, esse teu comportamento, esse teu vocabulário, isso que você tem feito, esse negócio que você está prestes a fazer, o seu comportamento lá naquele determinado ambiente. Porque, irmãos, exortar é como que uma faca bem afiada que vai na divisão das juntas e medulas, não é? E afeta o nosso coração. Não é à toa que Paulo diz: ó, procura fazer isso com dedicação, porque não é fácil. O que contribui, irmãos, há crentes preciosos que foram abençoados por Deus com o privilégio de ter mais que os outros. Isso é uma bênção, né? Então, o que é que Paulo está dizendo? Ó, meu irmão, você foi escolhido por Deus para ter um pouco mais. Qual a tua missão? Contribuir. Então, guarda o teu coração para tu não fazer isso com tristeza. Porque se Deus te escolheu para ter um pouco mais, doa com aquele que não tem. Faça isso com, Paulo diz, liberalidade. E há muitas pessoas generosas, viu, irmãos? Para a glória de Deus, muitas. O que lidera, faça com diligência. A ideia aqui é não ter a mente em vários lugares. Deus te chamou para liderar, coloca a tua mente naquilo. O que exerce misericórdia? A ideia da misericórdia é sentir com o coração do outro, com as entranhas do outro. Geralmente isso não é lá tão prazeroso, né? Chorar com os que choram e caminhar com os que sofrem. Então, aqueles que são chamados a exercerem esse dom, Paulo diz, procura fazer com alegria.
porque os teus irmãos são abençoados com essa capacidade que Deus te deu. Então, aqui nós temos uma espécie de norte, que tem a ver com algo daquilo que Deus tem nos dado. E se você se encaixa em quaisquer desses dons aqui, você tem o que seria o próximo passo, dentro dessa mente transformada que Deus te deu. E finalmente ele conclui o capítulo falando a respeito de algumas virtudes que no entendimento dele seriam virtudes recomendadas, comportamentos que devem estar presentes na vida das pessoas que são novas criaturas. Ele diz isso do verso 9 ao verso 21. O amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quanto ao zelo, não sejam remissos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoem os que vos perseguem, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não tornem mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E finalmente, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, eu não tenho dúvida, para fazer isso você tem que ser crente. É impossível viver Romanos capítulo 12 se você não for uma nova criatura. Ora, do capítulo 3 ao capítulo 8, nós estamos falando de dons que são dons espirituais, afeitos a seres espirituais, pessoas espirituais. E agora nós estamos falando de alguns comportamentos que, do ponto de vista humano, são impossíveis de ser vividos sem o favor do Espírito. O amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao bem, se amem cordialmente uns para com os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor cordial tem a ver com a ideia de amar como um pai ama um filho, como uma mãe ama a filha. Isso nos auxiliará a amar sem hipocrisia. Percebam que Paulo está nos dando conselhos. Do ponto de vista humano, dificilmente nós vamos alcançar isso aqui nesse plano. Porque exigir isso de qualquer de nós seria o mesmo que exigir que nós fôssemos semelhantes a Jesus na qualidade de seres perfeitos, e nós somos imperfeitos. É nosso dever amar cordialmente, mas em dado momento vai haver algo de hipocrisia, infelizmente, irmãos. Você não agenda isso, você não procura isso, mas às vezes até etiqueta, né? Não estou dizendo que você deve justificar pecado, absolutamente, mas sei lá, às vezes o irmão compra lá um automóvel, vou dar um exemplo qualquer aqui, e o carro é novinho, mas é aquela cor que não agrada tanto a você, mas o teu irmão está lá tão feliz, realizou o sonho dele, comprou um carro novo, zerinho, está sem placa ainda, ele chama você: ô fulano, vem cá rapaz, compartilha dessa alegria comigo. Aí você chega lá para se alegrar com o irmão, é aquela cor que você não gosta, você vai dizer assim: ô meu irmão, estou tão feliz, mas essa cor aí, você vai fazer isso, jogar esse balde de água fria? Então, sabe, você vai assim dizer: ô meu irmão, que coisa boa, o carro é, como é que a gente diz assim? Cada um está pensando na própria frase, não é? Você não está sendo 100% sincero. Há um pouquinho de hipocrisia ali. E é só um exemplo que eu estou dando. Não estou falando de pecados, enfim. De algo que às vezes acontece, irmãos, e não é por mal, e enfim. Não é? São situações da vida. E Paulo continua: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos. Essa ideia de fervente aqui é de uma panela no fogo mesmo, a água está borbulhando. É assim que nós devemos ser, espiritualmente falando, servindo ao Senhor, zelosos.
Jesus, quando entrou no templo e os cambistas vendiam, né, aqueles animais que deveriam ser sacrificados e que não custavam nada àquelas pessoas, eles estavam expulsando todo mundo com um chicote na mão, e os discípulos lembraram de passagens como Salmo 69:9. O zelo pela tua casa me consumiu. Então, no que diz respeito à obra do Senhor, nós temos que ser zelosos, amar, vestir a camisa, fazer o nosso melhor. Nós devemos ter alegria na esperança. Às vezes tudo vai mal, mas nós estamos assim com o pescoço esticado, olhando para o horizonte, sabendo que, ainda que o choro dure toda uma noite, a alegria vem pela manhã. Precisamos ser pacientes na tribulação, né? O ente querido está passando uma situação difícil na área da saúde, o filho está desempregado, as coisas estão difíceis, mas você tem esperança de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Devemos ser perseverantes na oração, compartilhando as nossas necessidades uns com os outros. Meu irmão, ore por mim, as coisas estão difíceis, mas eu creio que Deus pode mudar o quadro da minha vida, abençoando os que nos perseguem, não amaldiçoando. E nós temos que ter cuidado com isso, viu, irmãos? Para não incorrermos no risco daquela piadinha gospel, não é? Que os irmãos estão lá no ponto do ônibus num dia chuvoso, e aí passa lá o abençoado de carro, coloca o pneu do carro naquela poça de lama enorme, molha os irmãozinhos que iam para a igreja. Mas no culto de domingo de ceia, todo mundo arrumadinho, e os irmãos agora cheios de lama, olham para o carro e falam assim: Deus te abençoe. Ele está dizendo Deus te abençoe, mas nas entrelinhas ele está dizendo o quê? Então cuidado, viu, irmãos? Cuidado com essa oração imprecatória. Alegre-se também com aqueles que se alegram, chore com os que choram, tenha o mesmo sentimento de uns para com os outros. Nós já tratamos do orgulho. O orgulho não deve se nomear em nosso meio. Nós devemos ser humildes, não sendo sábios aos nossos próprios olhos, porque Salomão já dizia: a arrogância precede a ruína, o soberbo vai cair e ele não escapará da queda, porque é bíblico. Nós não devemos tornar o mal por mal, pelo contrário, nós devemos fazer o bem a todos, devemos tentar viver em paz com todos, não devemos procurar nos vingar, pelo contrário, nós devemos confiar na misericórdia de Deus. E se porventura soubermos de alguém que está passando fome, tentar ajudar, se soubermos de alguém que está com sede, tentar ajudar, e dessa maneira Deus será glorificado. Isso requer, irmãos, muita capacidade espiritual. Isso requer uma renúncia muito grande. E, finalmente, o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é que está acontecendo no versículo 21? Paulo diz assim: abençoe o que te persegue. Aí o cara te persegue uma vez, você abençoa, te persegue duas, você abençoa, te persegue três, você abençoa, na quarta, opa, peraí, eu vou deixar de ser besta. Infelizmente, irmãos, essa é uma frase que não deve fazer parte do nosso vocabulário. Pedro ficou preocupado com isso, né? Aquela ideia de perdoe seu irmão 7 vezes. Aí Pedro começou a fazer as contas, né? O cara roubou minha ovelha, quebrou a porta da minha casa, jogou a pedra no meu filho, desrespeitou a minha esposa, o cara jogou meu nome na lama e foi contando, né? Chegou um ponto que Pedro já estava no limite. Quem sabe, ele chegou assim: ô Jesus, 7, aí Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou assim: Pedro, até 70 vezes 7, aí Pedro perdeu as contas. É basicamente isso, irmãos. Não vai ser fácil para nenhum de nós, porque eu contei ainda até 6, 7, mas às vezes na segunda, na terceira a gente já está, né? Às vezes nós não acordamos tão bem, estamos preocupados, é o parente doente, é o gás lá acabando, é o combustível do carro, problemas no trabalho, você está ali, sabe, faltando aquele último pingo para o balde transbordar, e vem lá aquele abençoado, mal espera o sinal ficar verde, dá aquela buzinada atrás de você, é aquela pessoa que te distrata na rua, é alguém que joga sobre você algo que você não fez, você vem perdoando e perdoando e perdoando, às vezes é algo corriqueiro e você não suporta mais, e vai lá e explode. Paulo está dizendo que provavelmente isso vai acontecer com todos nós em dado momento das nossas vidas, mas isso não deve ser uma tônica, esse não deve ser o nosso comportamento. Paulo diz: em dado momento você vai fraquejar, porque você é imperfeito,
Mas não permita que você seja vencido pelo mal. Não perca o brilho que o Espírito Santo deu a você. Não perca essa capacidade de ser bênção na vida das pessoas. E é tão verdade, irmãos, que nós somos chamados para sermos dessa maneira aqui, que quando nós erramos, assim que a cabeça esfria, isso não dura muito tempo não. Às vezes é em cima, né? O cara dá aquela buzinada e você já, né? Diz um monte de coisa lá, às vezes só na sua mente. Na próxima esquina você já está, meu Deus do céu, por que foi que eu fiz aquilo? É misericórdia, Senhor. Pelo amor de Deus. Acabei com o meu dia, fiz isso logo cedo pela manhã, perdi o resto do dia agora e tal, tenha misericórdia, Senhor. Né? Às vezes é com o cônjuge, com o filho, com o vizinho, com o colega do trabalho. O Espírito Santo dizendo no seu coração, rapaz, você já compreendeu do capítulo 1 ao capítulo 11, eu tenho uma expectativa muito grande sobre você. Né? Eu lembro, né, de uma época, para encerrar, que alguns irmãos aqui da igreja gostavam muito de futebol, né? Pena que a gente parou de jogar futebol, mas era uma benção, né? Pastor Jorge aí, um craque, chegou para somar no time. E o que acontece? Nenhum dos jogos lá faz muito tempo isso, eu não lembro mais nem em qual campo nós jogamos em vários aqui. Pastor Jamerson lá, rapaz, quentou a cabeça, deu uma pernada lá no irmão. Aí chegou um irmãozinho, ele não congrega mais conosco, por sinal, ele se mudou. E ele falou assim no meu ouvido, sabe? Ei, pastorzão, essa aí foi de novo convertida, hein? Ah, irmãos, né? Nesse momento você fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas isso serve, irmão, para provar que nós temos os pés de barro, né? Que nós não somos perfeitos e que nós precisamos da misericórdia de Deus. E aí eu fui lá e dei um abraço no irmão. Nesse momento, você é um craque. tenha pena de mim. Amém?